dia, a Castelo Branco TV está hoje aqui no Cineteatro Avenida com o Carlos Semedo, programador e coordenador de produção do Cineteatro. Carlos, diga-me, como é que foi começar este projeto Cultura Vibra, associado à Câmara Municipal de Castelo Branco? Bem, desde logo partiu de um convite feito pela Câmara Municipal, feito pelo Presidente da Câmara, Joaquim Mourão. Na altura a ideia era muito clara, era tornar a programação do Cineteatro uma programação regular, o mais diversificada possível, atingindo os públicos mais diversificados, e procurar que essa programação tivesse uma repercussão em termos locais, ou seja, que cada vez mais o Cineteatro e a programação que era promovida pela Câmara Municipal tivesse maior adesão, mas também um maior reconhecimento enquanto espaço no qual a cultura se vivia de uma forma intensa e regular. A forma foi uma forma relativamente simples, ou seja, a operacionalização baseou-se em coisas muito elementares, procurar fazer uma programação que correspondesse a critérios de qualidade e de diversidade que são próprios do programador, mas procurar que essa programação fosse construída em função das pessoas. Portanto, esse desde logo é o primeiro elemento fundamental, é que uma sala com estas características faz sentido a pensar no público e nos seus públicos, e por isso teremos sempre de conhecer esse público o melhor possível. Esse ponto é um ponto absolutamente essencial na construção da programação e da imagem do próprio teatro. Tem de ser complementado com um elemento que hoje em dia é caracterizador da receptividade do público, e que é a comunicação. Ou seja, procuramos encontrar elementos que comunicassem da maneira mais eficaz, não só digamos, a missão do próprio Cineteatro, mas também a sua programação nas mais diversas plataformas, nos mais diversos suportes, e foi aí que surgiu a ideia exatamente de criar esta imagem, que é uma imagem que me parece relativamente forte, que é a imagem de Cultura Vibra Castelo Branco. Cultura Vibra Castelo Branco, enquanto, digamos, nome e grande chapéu para uma agenda que no nosso caso é trimestral, ou seja, de 3 em 3 meses temos a nossa agenda, e o Cultura Vibra como uma ideia de elemento aglutinador dos diversos agentes culturais que promovem atividades culturais não só aqui no Cineteatro, mas também em outros locais, e que estejam disponíveis para realmente trabalhar com alguma antecedência no que diz respeito à divulgação. Estes dois elementos, portanto, a caracterização da programação e a forma como comunicamos a programação, são dois elementos que, ao longo destes 3 anos já do projeto, têm vindo a ser, na nossa ótica, melhorados, aprofundados, e estamos numa fase, exatamente ao fim dos tais 3 anos, estamos numa fase que me parece extremamente interessante, porque sentimos claramente que as pessoas já se estão a habituar a uma, vamos lhe chamar, a uma certa rotina de não só ir à procura do que é que está acontecendo no teatro, mas também começar a aderir cada vez mais aos espetáculos e às propostas culturais que fazemos. Se pensarmos que vivemos tempos difíceis, e que obviamente isso tem um impacto também na própria caracterização da programação, por exemplo, num fator que é a quantidade. Quando vivemos uma época tão complicada como esta, esse é um elemento que nós temos de ponderar sempre com muito cuidado, que não haver um excesso de oferta, porque realmente as pessoas têm mais dificuldade em poder corresponder. Se ponderarmos esse fator, que é um fator mais recente, nós só podemos estar contentes exatamente porque há 3 anos, quando começámos o projeto, sentíamos que havia esse potencial de criar uma ligação forte à cidade e às pessoas e à região, mas para além de sentirmos que isso está a acontecer, nós estamos a sentir também que estamos a extravasar essas fronteiras.
um elemento também muito importante é que nós estamos a trabalhar sobretudo para o público do Concelho de Castelo Branco, mas estamos também a comunicar para fora e cada vez temos mais público que vem de outros concelhos e às vezes até de cidades muito afastadas. Acontece com uma relativa frequência em alguns espetáculos, temos público de Lisboa, de Viseu, da Guarda, de Coimbra, de Porto Alegre. Temos um caso muito curioso que aproveito para partilhar com os espectadores, o público da Castelo Branco TV. Uma vez num espetáculo, 4 pessoas vieram de propósito da Ilha da Madeira para assistir ao espetáculo aqui no Cineteatro. Era um espetáculo que só ia passar em Lisboa, no Centro Cultural de Belém e aqui no Cineteatro, e as pessoas disseram uma coisa curiosa: Lisboa há sempre mais confusão, é sempre mais complicado e já agora conhecemos melhor aí a vossa região. Então essas 4 pessoas ficaram aqui na região de Castelo Branco 2 ou 3 dias e o impulsionador desta vinda foi exatamente um espetáculo aqui do Cineteatro. Portanto, isto mostra que esta curva de 3 anos é uma curva que está a ter o seu impacto não só aqui no meio, mas também fora da fronteira do concelho. Este é um edifício, como nós já sabemos, antigo, mas foi reestruturado, reaproveitado. Como é que foi começar as obras aqui, conseguir dar novamente vida a este edifício? Bem, eu talvez não seja a pessoa mais indicada para falar sobre os antecedentes do Cineteatro, embora procure muita informação sobre como é que realmente funcionava o Cineteatro desde o ano 54, que foi quando ele foi inaugurado. Aquilo que eu posso afirmar é que durante essas dezenas de anos o Cineteatro foi construindo uma relação que faz parte daquilo que é a memória coletiva das pessoas, da própria cidade e da região. Muitos espetáculos passaram por aqui, muitos filmes foram vistos nesta sala e tudo isso deixa marcas profundas nas pessoas que viveram aqui coisas muito intensas, que é uma característica exatamente do objeto artístico, é que muitas vezes potencia essa vivência muito intensa, muito forte e que deixa marcas nas pessoas, deixa marcas em muitos sentidos. Há uma relação com o sensível muito própria e é verdade que nós encontramos muitas pessoas que querem visitar o teatro para ver como é que estão os espaços depois do incêndio e depois da recuperação. Portanto, desde logo há esta importância fundamental que é o espaço de memória que este edifício arrasta com ele. Mesmo tendo sido recuperado, toda essa memória permanece viva e, aliás, é uma das intenções da própria programação do teatro, é reavivar essa memória. A primeira sessão de Memórias na Nora, que nós realizámos há uns meses atrás, foi exatamente sobre o processo da construção teatral na cidade, exatamente até ao ano de 54. E não foi por acaso, foi exatamente até ao ano da inauguração do Cineteatro Avenida, e temos a intenção de continuar este trabalho, de reavivar a memória a partir do ano 54 e aí com esta centralidade, porque este teatro a partir de 54 passou a ser realmente o grande centro de promoção cultural da própria cidade. Não era o único, obviamente, como agora também não é o único, mas é um grande centro. Uma das razões é a lotação, o espaço, na altura tinha cerca de 1000 lugares, agora tem 700, tem a ver com condições de segurança, etc, etc. Depois, em 86, dá-se o incêndio, numa fase em que o próprio teatro já tinha digamos, um impacto menor na comunidade, ou seja, já se sentia uma degradação do seu relacionamento com o meio. E depois há um período realmente de 14 anos em que o espaço está destruído. Há fotografias muito interessantes no primeiro foyer que mostram que é uma figueira a crescer na zona do palco, que é uma coisa muito curiosa, tudo completamente destruído, queimado, sem teto, etc, etc. Na altura só conseguiram
tem aproveitado a parte de fora do cineteatro, que foi a única parte que felizmente conseguiu-se aproveitar a parte de fora e também a parte da estrutura, ou seja, a estrutura, creio que em betão, a estrutura, toda ela é na base a estrutura do edifício original. Mas em 2000 o teatro volta outra vez a viver para a cidade e ao longo destes anos, portanto estamos a falar desde a sua recuperação, já estamos a caminho do 12º ano. Ao longo destes anos ele foi tendo uma programação regular, embora com altos e baixos, ou seja, estamos a falar de um processo, de certa forma, de aproximação a um modelo que eu quero acreditar é um modelo que está agora, de certa forma, a ser conseguido, ou seja, ao longo de todos estes anos foram experimentados diversas formas de programar e de trabalhar este espaço e agora, ao longo destes 3 anos, de certa forma, estão criadas as condições para nós podermos fazer uma avaliação que realmente a estabilidade da oferta está a começar a ter uma consequência. E, portanto, estes últimos 12 anos desta sala recuperada são anos que marcam definitivamente, digamos, o retorno do Cineteatro Avenida em relação à comunidade, coisa que acontecia nos anos 50, 60 e também em uma grande parte dos anos 70. Portanto, é uma sala que, na minha opinião, é absolutamente essencial para a oferta cultural daqui da região neste momento, porque tem uma maior capacidade em termos de público, ou seja, tem mais lugares sentados, tem condições técnicas que são únicas, ou seja, a teia do teatro, o fosso, que é um aspecto também curioso. Este fosso está ali desde 2000, nunca tinha sido utilizado. E recentemente, já dentro deste grande chapéu que é o projeto do Cultura Vibra, a Câmara Municipal pela primeira vez disponibilizou o fosso para ser utilizado numa ópera e com muito sucesso. Foi uma experiência que teve muito sucesso e por isso posteriormente já foi usado em mais 2 situações. Portanto, estamos a falar de, no fim de contas, uma possibilidade em termos de enquadramento técnico que não há outra sala aqui que possa oferecer. Portanto, isso é também, digamos, um elemento altamente responsabilizador para nós. Ou seja, se nós temos uma sala que tem condições técnicas a um determinado nível, nós temos a obrigação também de corresponder a esse património, que é um património que depois tem de ter consequência em termos da própria programação. E assim chegamos aos dias de hoje.